Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. E como de costume, antes de eu mostrar as diversas publicações que chegaram aqui no canal, eu quero recomendar para vocês conhecer o nosso Apoia-se, o link está na descrição desse vídeo, bem como se você for fazer as suas comprinhas no site da Amazon ou no site da Panini, acesse aqui os links do canal Central HQs, beleza? Dito isso, vamos iniciar com a editora Ultimato do Bacon e Sobrecapa. Eu tenho aqui em mãos Escafandro, uma série que eu tenho resenhado aqui no canal Central HQs, na parte de breves resenhas. A editora Ultimato do Bacon traz publicações nacionais. Escafandro entrou para a minha lista de melhores publicações nacionais de 2021. Nós temos aqui Leia Isto Antes Que Seja Tarde, César Filho e Jean Lins como equipe criativa. Provavelmente aí nos próximos domingos eu estarei falando sobre essa publicação aqui no canal. Temos também Amor em 12 Compassos, do Isaac Sagara. Eu já resenhei alguns quadrinhos do Isaac aqui no canal Central HQs. Eu gosto bastante dos trabalhos dele. Então nós temos aqui mais um material escrito e desenhado por ele. Eu adorei as cores dessa publicação, a arte também muito bonita. Vai rolar também resenha desse material naqueles vídeos que eu faço falando sobre quadrinhos nacionais. Finalizando a editora Ultimato do Bacon, nós temos Oscar e o Pan de 1987, de Milena Azevedo e Isaac Sagara. Mais uma obra aí do Isaac, que traz ainda Bernardo Spengler, Tainan Lana e Rodrigo Matos. Aqui temos o Oscar, né, o maior jogador de basquete do país, que trouxe esse título muito importante, derrotando os Estados Unidos. Foi realmente um grande marco dentro do basquete nacional. E também vai ter resenha desse quadrinho aqui no Central HQs. Agora vamos de editora Panini Comics com um segundo volume de Fugitivos, série que está sendo relançada no Brasil num novo formato. Ela havia saído naquele pocket da Panini, a publicação de Brian K. Vaughan com Adrian Alphona. Esse segundo volume traz Angústia Adolescente. Eu já resenhei o primeiro, galera, e eu indico demais essa série para vocês. Realmente Fugitivos é uma publicação muito bacana. Dando continuidade, galera, à saga dos X-Men, volume 1 e volume 2. Eu pretendo continuar comprando a saga dos X-Men. Se vocês acompanham o canal, sabem que eu gosto bastante dessas publicações clássicas que estão sendo reeditadas aqui no país. Eu acho que esses materiais estão tendo muito mais apelo do que as publicações mais atuais da Marvel e da DC Comics. O volume 1, galera, parte da 168 e o volume 2 já está na 175. Vamos agora de mais saga, né? Agora do Demolidor. Aqui o volume 3 e o volume 4 com a fase da Inocente e também a estreia de John Romita Jr., que veio a se tornar o desenhista regular da publicação. Eu já fiz a resenha do volume 1 e do volume 2. Eu sei que a galera estava esperando algo mais bombástico, mais foda em termos de qualidade de história, mas eu faço o alerta que é exatamente a partir do volume 3, do volume 4, que as coisas realmente ali se engrenam. A Inocente, ela não tinha, né, a perspectiva de permanecer durante muito tempo à frente do título do Homem Sem Medo. Então foi depois de um tempo que ela começou a organizar suas ideias e escrever arcos de histórias mais longos. E ainda nessa linha de coleções vintage, eu tenho aqui a coleção clássica Marvel. Comprei essa daqui, obviamente, por ter o Incrível Hulk, né? O primeiro confronto do Golias Esmeralda com o Quarteto Fantástico. Essa aqui é a edição número 31, o sexto volume do Quarteto Fantástico. E temos também a do Thor, e essa sim eu vou comprar regularmente, junto com a do Incrível Hulk, que é a coleção clássica Marvel 32, Thor volume 5. Eu fiz a resenha do volume 3 e do volume 4 aqui no canal Central HQs. Recomendo vocês assistirem, vocês que eventualmente querem conhecer o Thor clássico, aquele criado pelo Stan Lee e Jack Kirby, em pleno desenvolvimento ali da mitologia do Deus do Trovão. Eu acho que vale a pena.
E para finalizar as aquisições, meus amigos, o que são as últimas edições lançadas pela Script Editora? Meus amigos, botaram o pé na porta com toda a força. Eu vou mostrar aqui um pouquinho das edições, tá? E obviamente quando eu fizer uma resenha específica de cada um desses materiais, eu vou mostrar com ainda mais detalhes. Mas aqui eu já vou também mostrar com um certo detalhismo aqui como ficaram esses quadrinhos da Script. Então nós temos aqui Apocalipse, o livro da revelação de São João, de Alfredo Castelli, o criador do Martin Mister, é um cara que escreve muito bem, tem grandes ideias, e arte do sensacional, do genial italiano Corrado Roy, que faz um trabalho assim espetacular no preto e branco. Eu já venho há tempos falando desse artista e felizmente as editoras vêm trazendo mais e mais materiais desse desenhista. Então nós temos aqui uma adaptação, né, da Bíblia, da parte da revelação de São João, que trata do Apocalipse, para os quadrinhos. Então nós temos aqui uma edição que tem sobrecapa, olha só, e olha a capa da edição. Com esse verniz localizado, tá muito linda. E a arte de capa também sensacional. Aqui a guarda, olha só. É um material que tem papel couché. Ele já está em pré-venda na Amazon e também eu acho que... Pré-venda não, já está à venda na Amazon e também tem no Catarse. Eu não sei se já se encerrou o financiamento da publicação, mas de qualquer forma já tem aí na Amazon para quem quiser adquirir esse material. Olha a arte do Corrado Roy. Cara, destrói. Eu acho realmente um dos melhores desenhistas do preto e branco na atualidade. O cara simplesmente é monstruoso, olha isso. Obviamente eu vou falar como ficou essa adaptação quando eu resenhar efetivamente esse material aqui no canal e não deve demorar muito, até vou colocar um pouco mais acima aí da minha pilha de leitura. Dando continuidade, nós temos Crazy Cat nesse álbum gigantão aqui, galera, trazendo as tirinhas dominicais de 1916 a 1918, Biblioteca George Herriman. Esse material ele é espelhado na edição da Fantagraphics, tá? E a gente fez uma live com o Diego e com o Carlos Rutz, né, falando um pouquinho sobre o trabalho de editoração, de tradução desse material. Ele tem aqui uma capa dura porosa, tá bem bonita a edição. Eu vou comparar aqui com o material no formato americano, só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa edição. Ela tá em pré-venda no site da Amazon, a venda no site da Amazon, e também tem lá a opção de você comprar no Catarse. Vou mostrar também aqui um pouquinho da edição, da parte interna. Olha só. Galera, isso daqui é uma obra seminal dos quadrinhos. Ainda estavam se explorando as técnicas narrativas e tudo mais. E esse quadrinho, ele influenciou uma horda de novos artistas, de novas publicações. Foi de grande sucesso. A publicação ela durou por volta de 1944, 1945. Então serão vários álbuns ainda que serão lançados pela Fantagraphics lá nos Estados Unidos. Já foram lançados 3 volumes e a editora Script já está preparando o segundo volume aí de Crazy Cat. E encerrando, enfim, a parte de aquisições, mais uma obra sensacional que chega ao Brasil, O Prisioneiro, Original Art Edition, com arte de Jack Kirby e Gil Kane, com roteiros de Jack Kirby e Steve Englehart. Olha só o tamanho dessa edição. Mais uma vez eu vou comparar com o formato americano. Olha só isso. Gigantesca, né? Aqui, ó, é maior do que até Crazy Cat. Ó, ele é maior ainda. Então nós temos aqui um trabalho que não foi publicado quando o Jack Kirby produziu o material,
Aí um fã, né, que tinha as artes originais, acabou cedendo para uma editora e ela lançou lá fora na Europa, se eu não me engano, mas parece que os direitos acabaram, já voltou para essa pessoa que detém os direitos sobre as páginas originais. Então essa publicação hoje é a única no mundo. Olha que maluco! Muito foda, um time sensacional da editora Script. E aqui, ó, galera, você vai ter a publicação com os textos em português e também em inglês. Foi mantido no original americano e também, obviamente, traduzido aqui para o português, sem falar dos extras da edição. Essa publicação ela lembra bastante as Aventuras do Anjo, do Flávio Colim, que saiu pela editora Figura. A edição aqui da Script está sensacional, que trabalho gráfico maravilhoso, mas ainda eu vou ler a publicação e também resenhar com mais detalhes para vocês aqui no canal Central HQs. E agora nós vamos às breves resenhas. Começando por Dogmons, edição número 1 da editora Quimera, material em formatinho, publicação que tem sobrecapa em papel couché e o papel interno é em LWC colorido. Galera, nós temos aqui, obviamente, uma obra inspirada nos Pokémons aí, né, da vida, entre outras séries, onde basicamente nós temos o Alex, que é o protagonista junto dos seus primos. Ele está passando férias lá no Rio de Janeiro e o pai dele era um arqueólogo que acabou sumindo num ponto turístico ali da cidade maravilhosa. Então o Alex, com a agenda do seu pai em mãos, resolve tentar fazer uma última busca, né? Vai que ele consegue encontrar o seu pai desaparecido. E aí, grandes surpresas vão aparecer na vida desses três, vinculados aí, obviamente, a essa pegada dos Pokémons. No caso aqui são os Dogmons. Galera, eu realmente curti a publicação, achei ela divertida, aquele material despretensioso, um bom feijão com arroz aí, a publicação Dogmons. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. Não tem como eu falar muito porque é uma história curtinha, eu até fiquei curioso para ver se foram lançados novas edições aí dessa série Dogmons. O próximo material é Dylan Dog, nova série, volume 22, Hamilton House, publicação da Mitos Editora, quadrinho italiano. E temos aqui mais uma obra bem escrita e muito bem desenhada do investigador de pesadelos. Nós temos aqui um quadrinho que faz referências a obras cinematográficas, como é de costume em várias séries Bonelli. Existe uma determinada casa onde ocorreu um grande massacre. Um jovem matou a mãe, o pai, os irmãos, a sobrinha e ateou fogo no local. Na época que ocorreu aí essa grande tragédia, o Dylan Dog ele estava nos quadros da polícia, ele foi o primeiro a chegar naquele local, então conseguiu controlar o incêndio, viu todos aqueles corpos e tudo mais. Acontece que depois que essa casa foi restaurada, ela virou um ponto turístico macabro, onde as pessoas pagam para ver a foto dos mortos, ver o local onde as pessoas acabaram sendo assassinadas, ter mais detalhes aí dessa grande tragédia. E uma jovem que busca uma vaga de emprego nesse guia turístico macabro, ela vai atrás do Dylan Dog para saber ainda mais detalhes sobre esse crime, de forma que ela consiga convencer, né, aos seus empregadores que ela merece realmente trabalhar naquele local. O Dylan Dog, muito a contragosto, acaba indo, né, a essa casa e aí um novo massacre começa. Galera, que história bacana! Até por conta das várias referências aí a trabalhos cinematográficos, né? Olha só, a arte também tá espetacular, tá bem sombria, tem cenas bem pesadas de morte nessa edição aqui, mas uma grande história do Dylan Dog, bem bacana mesmo essa publicação. Material aí que traz uma história fechada, então você não precisa ter lido nada antes ou depois para ter uma total compreensão dessa história.
Para finalizar, Dhampir volume 6 da editora 85, que vem fazendo um trabalho incrível em relação às publicações italianas aqui no Brasil. Esse volume 3 traz as edições 21 a 24 da série regular do Dhampir lá da Itália. Então nós temos aqui, ó, na orelhinha as capas das edições 21, 22, 23 e 24. A maior parte das histórias elas são escritas pelo Mauro Bozelli e os desenhistas são o Mário Rossi e o Nicola Genzianella, que desenha demais, que trabalho de preto e branco que esse cara faz. O Mário Rossi também desenha muito bem, mas eu dou maior destaque aqui para o Nicola e eu já vou mostrar um pouquinho do trabalho artístico dessa edição. Nós temos aqui compiladas as publicações Transylvanian Express, O Segredo das Sete Cidades, O Exilir do Diabo e A Milícia Sinistra. Eu já resenhei as edições anteriores de Dhampir aqui no canal Central HQs. Em alguns volumes eu achei a história um pouco travada. O Mauro Bozelli, que basicamente escreve a maior parte das histórias, ele tem o hábito de colocar bastante diálogos, bastante textos, de forma que a história ela fica um tanto morosa, falta um dinamismo maior. Porém, aqui eu acho que ele acerta bem o tom das histórias que ele escreve, que são 3 delas. A quarta história é do Maurício Colombo. As 2 primeiras elas estão linkadas. Basicamente, eles vão parar lá na Romênia, buscando indícios do pai do protagonista, que é o Harlan. O pai dele é um mestre da noite, é o Draca. E aí é explicado um pouquinho mais sobre o passado do pai do Harlan, né? Ele que é um mestre da noite poderosíssimo e esteve ali vinculado durante o período de regência feita pelo Vlad Tepes, que inspirou, obviamente, o Drácula de Bram Stoker, aquela mania que ele tinha de empalar as pessoas, né? Até como uma forma de tentar impedir as investidas dos turcos ali na Romênia. Essa primeira história ela é bem interessante porque ela esclarece diversos pontos sobre o passado, né, desse mestre da noite, o Draca. Inclusive sobre um casal, né, que durante a Segunda Guerra Mundial estavam em situações opostas, mas eles tinham ali, né, um romance e tal, e eles acabam caindo nas garras aí desse mestre da noite. E a gente percebe que o Draca, ele não é exatamente um mestre da noite malvadão, um cara que quer conquistar o mundo, tem uma legião ali de súditos. Já na visão do Harlan, o filho, o Draca seria basicamente o diabo em pessoa, se não for pior. Então, pelo instinto que ele tem como um Dhampir, para quem não sabe, o sangue de um Dhampir é capaz de matar até mesmo um mestre da noite, ele tem aí esse ímpeto, né, de parar com as ações do próprio pai. Acontece que no volume 5, tudo leva a crer que o Draca acabou salvando justamente a pele do seu filho. Então, essas 2 primeiras histórias elas vão explorar, né, um pouco dessa relação do Harlan com o seu pai, tem um encontro, enfim, entre eles. Tem os Lobos Azuis, que é uma organização secreta também, bem interessante essa história. Ela continua com bastante textos, mas eu senti as coisas fluírem um pouquinho mais. Aí nós chegamos na terceira história, O Exilir do Diabo, que é bem interessante também, uma história fechadinha que envolve a Tesla, que é uma vampira, o Kurjak, o Caleb, que é uma espécie de mentor aí, né, do Harlan, onde um quadro demoníaco acaba tomando forma. E é justamente por conta desse exilir do diabo que o Harlan ele acaba ficando do lado do inimigo. Eu não posso entrar em mais detalhes aí, senão vou estar dando spoilers, mas foi também uma história bem interessante. Já a última história, A Milícia Sinistra, ela se passa lá na Colômbia. O Harlan Dracan ele repara que as organizações criminosas vinculadas ao tráfico de droga estão utilizando não mortos nas suas ações. Ele se alia a um chefe de polícia antidroga ali da Colômbia, que parece ser um cara bem honesto, um dos poucos honestos dentro da corporação policial ali de Bogotá, dentro do contexto dessa história, para impedir essa milícia aí de vampiros, para que elas não tomem conta das ruas de Bogotá. Mais uma história também bem interessante, e aqui eu vou mostrar um pouquinho da arte da publicação. Essa daqui é da primeira história, que envolve o Draca, né?
que é o pai do Harlan. Vocês podem ver que são ótimos os desenhos. Olha isso, olha o detalhismo dessa página aqui. Vou mostrar um pouquinho mais. Esse daqui é do mesmo desenhista, o Mário Rossi. Vocês já viram que tem um altíssimo nível. Se o outro eu falo que é melhor ainda, olha isso. Esse daqui já é do Nicola. Trabalho artístico de primeira qualidade, galera. Como os caras trabalham bem com o preto e branco. E as histórias, obviamente, do Dhampir, elas têm uma pegada sobrenatural, de mistério, que exige bastante sombra na arte da publicação. Então, meus amigos, é uma série que eu indico demais para vocês. Dhampir é uma série italiana e, para variar, acima da média. Então fica a dica para vocês. Galera, nós vamos encerrar por aqui e eu não vou falar de material Marvel e DC porque simplesmente me faltou tempo para ler as séries regulares, né, que eu acompanho. Vingadores, Thor, Homem de Ferro, Batman, Superman, Liga da Justiça, enfim. E eu tô numa espécie de dúvida se eu devo ou não continuar com as publicações do Batman, não só pela qualidade um tanto duvidosa das atuais histórias do Homem-Morcego, e aqui em comparação com o que sai da Panini, geralmente eu pego as edições que saem dentro das publicações quinzenais do Homem-Morcego, né, para poder resenhar para vocês, mas também por conta da quantidade de histórias do Batman, tanto que a publicação da Panini se tornou quinzenal. São muitas séries vinculadas aí, né, ao Homem-Morcego e até dos Bat-Squads ali, e são histórias interdependentes uma das outras, e assim, já não são com muita qualidade. Ainda exigir que o leitor fique lendo muitas publicações, porra, meu tempo vale mais do que isso. Então eu realmente estou na dúvida se eu devo continuar acompanhando aí as histórias de Detective Comics, de Batman, Eu Sou Batman e outros aí vinculados ao universo do Homem-Morcego, mas se vocês eventualmente me pedirem para resenhar um determinado arco de histórias que realmente vale a pena ou que traz algo mais polêmico aí em relação às histórias do Batman, aí a gente abre uma exceção e volta aí a falar das publicações do Homem-Morcego. Mas eu realmente estou bem na dúvida se eu devo continuar ou não falando aí sobre as histórias do Batman, porque eu realmente estou achando bem, sabe, coisinha meio fraquinha, que não vai muito para frente, uma porrada de edições que eu preciso ler, e eu prefiro dedicar o meu tempo a outros tipos de leitura de melhor qualidade. Bom, então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu comentário, dar o like aqui também e se inscrever no canal e compartilhar os nossos vídeos, beleza? Um ótimo final de semana para vocês. Fui!